Aleluia! Quem somos nós? Às vezes nós cantamos e na hora da luta, do choro, nós não conseguimos nem lembrar daquilo que cantamos aos domingos aqui. Quem é você para negar o poder de Deus? Aleluia! Pega a sua Bíblia aí. Eu cumprimentei os irmãos. Falei boa noite, graça e paz. Então, voltando à fita. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja convosco. Isso é cabeça de vó. Começa a falar e depois não sabe onde que está. Mas amém. Glória a Deus. Para quem não sabe, é 3 netinhos. E menino. Oh, Deus. Foi maravilhoso com a gente. Oh, glória. Abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Estou sentindo que hoje está um clima de bênção nesse lugar aqui. Aleluia. Deus está agindo em corações, eu tenho certeza que está trazendo cura, libertação, está solucionando o teu problema lá. Você não está lá, mas não precisa estar, porque você não consegue fazer nada, mas o Deus do impossível está lá agindo por você. Aleluia. Abra sua Bíblia no Salmo de número 30. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler o finalzinho do versículo 5. A gente costuma dizer a parte B do versículo, depois do ponto e vírgula. Se o pessoal quiser colocar aí, ela já está na tela, no final. Depois do segundo ponto e vírgula, você já sabe esse verso, e às vezes já falou muitas vezes, mas às vezes não acredita. Às vezes fica limitando Deus. Mas diz assim o texto: o choro pode durar uma noite, mas você pode louvar a Deus, falar glória a Deus, aleluia, oh bendito Deus. O choro faz parte, o choro é desse mundo, mas nós temos o Senhor que vem com alegria pela manhã. Eu sei que tem gente aqui que já está preocupado com a segunda-feira, está preocupado com a semana. O que é isso? Está dando atenção para o choro. Mas você vai começar a focar agora na alegria e crer que a alegria do Senhor, como diz a palavra, é a nossa força. Fecha teus olhos. Entrega tudo para Deus agora, mas não fica com nada. Fala, mas como é que eu vou entregar isso? Você não está entendendo. Não precisa entender, que vai ficar do mesmo tamanho. Mas você precisa entender. Acabamos de cantar que nós não podemos limitar Deus. Quem é você para negar o poder de Deus? A palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Que nós servimos o Deus do impossível. Se desconecte agora de todo mal, de toda preocupação, daquilo que você já está vivenciando para amanhã. E a palavra de Deus diz: o amanhã pertence a Deus, basta cada dia o seu mal. A gente não dá conta nem do agora, quanto mais amanhã. Se desconecte de tudo. E agora coloque tudo diante do Senhor.
Isso que está te preocupando, isso que você imagina, como é que vai ser, não fique imaginando, porque senão você perde a bênção. Você começa a limitar Deus. Comece agora a entregar tudo nas mãos dele. Entrega a segunda, entrega a terça, entrega a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. Fala: Senhor, eu não sou nada, eu reconheço. Por isso eu estou aqui para te entregar tudo, para colocar nas tuas mãos, porque pensa numa mão poderosíssima. Uma mão que resolve tudo. Tira essa preocupação. Para onde eu vou? O que eu faço primeiro? Deus vai dar direção. Deus vai dar direção. Não se preocupe. A tua preocupação é descansar em Deus. Essa é a preocupação do cristão. É descansar em Deus. Pai, a tua palavra, Senhor, está aqui aberta. Acabamos de ler. E queremos que o Senhor traga uma palavra para o nosso coração, para a nossa vida. Que o Senhor traga, ó Espírito Santo, direcionamento para nós. Que o Senhor fale em cada coração. Que o Senhor tire toda preocupação. Tire, Senhor, toda aflição. Tudo aquilo que tem perturbado, afligido. Ó Deus, e até trazido momentos de tristeza para este teu filho e esta tua filha. Pai, acabamos de ler que o choro pode durar até um momento, um instante, um tempo, um período, mas que a alegria vem em seguida. Pai, traga o refrigério para este coração aflito, abatido, angustiado. Traga a tua bênção, Senhor, para este teu filho, essa tua filha. Traga o consolo nesta noite, através da tua palavra, que saiamos daqui fortalecidos na tua presença. Te damos graça, Altíssimo, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Fala aí para o teu irmão que está do teu lado. Uma nova história Deus tem para você. Não é título de música só não. É verdade. Uma nova história Deus tem para você. Ele tem uma nova história. Você está em Cristo. Podeis assentar. Aleluia. Ele tem. Às vezes quem já olhou para o título falou: nossa, é o título de um louvor. É isso mesmo, mas não é exclusivamente de louvor. Não está escrito em lugar nenhum que era só para louvor, que isso funcionava. Isso é verdade. Aliás, eu acredito, até não estava lá, mas o louvor foi escrito porque essa é uma realidade. Uma nova história Deus tem para a tua vida. Mas como? Muita gente fica preso nisso. E às vezes por isso que tem muito choro, muita tristeza. Porque acredita que aquilo que a família passou, os descendentes passaram, eu acho que é assim mesmo, não tem o que resolve para mim, porque, aliás, a minha família parece que tudo é desse jeito. Deus tem uma nova história para você. Quem é você para negar o poder de Deus? Quem é você para dizer: Ele não é capaz de mudar a história da minha vida? Porque, aliás, Jesus entrou na tua vida, e aonde Jesus entra, Ele traz transformação. É porque às vezes o que acontece conosco é justamente esse verso que nós acabamos de ler. Por estarmos aqui nesse mundo. E eu gosto sempre de lembrar a respeito desse versículo e até lê-lo, mas falei, sempre é chover no molhado, né?
Falei, então eu vou pegar outro. Mas é a verdade. A palavra, ela nos diz que no mundo... Mas ele para por aí? Sim ou não? O que continua dizendo? Vamos dizer mais forte, mas... Você pode dizer glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas por nós estarmos aqui nesse mundo, nós passamos por aflições. E com isso, obviamente, foi por isso que o salmista escreveu aqui. E se tem um camarada que tem autoridade para ter escrito isso, é esse salmista, é esse personagem Davi, o qual escreveu este salmo, que passou perseguição, passou luta, passou aflição, foi perseguido implacavelmente. Eu acredito que ele estava num dos momentos dificílimos da vida dele, em relação a Saul, que queria acabar com a vida dele. E ele então diz, olha, o choro, ou seja, a tristeza, o problema, a aflição, ela pode até durar uma noite. Essa noite aqui está dizendo a respeito de tempo. Não é uma coisa óbvia que, olha, estou chorando agora à noite, amanhã eu vou levantar sorrindo. Não, ele está dizendo um período, um tempo, é uma fase às vezes. O choro pode até durar um tempo, pode durar algum período, mas ele diz, a alegria vem pela manhã. Porque o Senhor não quer que você viva nessa mesmice de história. E nem tampouco viver uma história da sua descendência, que não tinha Jesus. Ele quer mudar a sua história. E Ele tem capacidade, e Ele é o autor que escreve inúmeras histórias. E quando as coisas vêm para nos afligir, automaticamente a gente já fica desestruturado. Esse é um grande problema para nós cristãos. Por isso que eu pedi para o pessoal cantar esse louvor. Porque às vezes nós nos esquecemos. Eu acho que agora é o fim. Eu acho que agora já não tem mais jeito. Não é assim? Quem nunca? Quem nunca falou? Eu acho que isso agora veio para acabar. Mas esse não é teu fim. Esse não é teu fim. Não acabou tua história. Esse não é teu fim. Você canta. E às vezes no primeiro embate, na primeira luta, na hora do choro, você esquece. É por isso que a gente precisa ler sempre a palavra. E eu quero aqui abrir um parêntese para aqueles que acham que a gente tem que estar sempre modificando palavras, porque eu já ouvi, a questão não é ouvir, é tomar posse. Eu posso ouvir e conhecer por anos, por décadas, mas isso não me dá o direito de eu estar tomando posse. O que é que nós, como filhos de Deus, precisamos? Tomar posse, acreditar que Deus verdadeiramente tem uma nova história para a nossa vida. Mas como? Alguém poderia dizer, você não sabe o que eu estou passando, volta a informar.
e nem quero porque não vai resolver nada. Mal dou conta de alguma coisa da minha vida. Mas nós estamos falando de um Deus que é todo-poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Você já pensou no grande poder de Deus? Pois Ele é infinitamente mais. Ele não é só isso que você imagina e pensa. Ele é infinitamente mais. Não é uma igreja que está falando, nem sou eu que estou falando isso para você. É a palavra de Deus que fala para nós. E nós precisamos sempre estar ligados na palavra, lendo, para que tenhamos sempre à mente aquilo que nos traz esperança. O próprio salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração. Por que guardar a palavra? Para não pecar contra ti. O que é isso? É eu passar por momentos de choro, de luta, e não falar o que não precisa. Mas é nos lembrar sempre da palavra e dizer: eu tenho um Deus que sabe de todas as coisas. Ele está comigo, abrindo o caminho aonde não existe. E quando eu leio essa palavra, onde acabamos de ver aqui, o choro pode durar uma noite e a alegria vem. Só para recordar, porque não é para ensinar ninguém, porque todo mundo já sabe. Mas o problema é que a nossa mente fica empoeirada. E é por isso que o Senhor nos traz sempre à igreja, porque é Ele que te trouxe, não é porque você veio, porque você quis. É Ele que trouxe você aqui. E se Ele trouxe você aqui, acredite ou não, Ele está falando com você. Porque Ele não é um Deus fútil, que pega alguém só para vir ocupar um lugar. Mas quando Ele traz, é porque Ele quer falar com cada um de nós. E a palavra de Deus fala a respeito de homens e mulheres de Deus. Mas por que será? Por que será que é registrado com tanta coisa? Será que não tinha outras histórias para falar? Mas eu gosto principalmente de ler, porque tem muito personagem. O Velho Testamento, onde nós vemos grandes homens e mulheres de Deus, que não só passaram por um período de choro, mas foram lutas ferrenhas. E por que hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer para você que a semana está apenas começando e você já está preocupado com o que vai fazer? Como é que vai acontecer? Quem poderia me dar uma luz? A luz, a lâmpada, o caminho, a verdade, a água, é Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala a respeito de inúmeros homens. Já logo no começo em Gênesis, você conhece a história a respeito de José. José teve um período, uma fase, um tempo de choro. Não é só você que passa, não é só você que tem problema. Às vezes você não conquista, não avança, porque você fica nesse pessimismo, achando, sou só eu, coitadinho de mim. Não, isso não é privilégio, só teu não.
Isso é de todos. Até o próprio Senhor Jesus passou por momentos de dificuldade. Mas o problema não está nesse momento. O que o Senhor quer falar comigo e com você. Volto no verso que lemos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem bênção para a tua vida. É por isso que Ele deixou registrado na palavra acerca de José. Você leia lá na sua casa, quem não conhece, a partir de Gênesis 37, você vai ver a história, a luta, a batalha de José fora da sua casa, da sua família, da sua parentela, da sua nação. Mas aquele período passou. E Deus trouxe alegria na vida de José, colocando como governador do Egito, um homem respeitado, abençoado. E o que nós aprendemos com isso? Agradeça a Deus, louve a Deus, pare de reclamar. A reclamação não chega em lugar nenhum. Ficar falando, blasfemando, murmurando, contestando, querendo entender. Se você ler a história de José, você vai ver que em nenhum momento José ficou parado, contestando, falando, querendo que os outros entendessem. Mas ele deixou que Deus escrevesse uma nova história da sua vida. Está tudo aqui na palavra. É lógico, nós somos limitados e somos falhos. Mas nós não podemos ficar prostrados mediante aquilo que está acontecendo na nossa vida. Quanta gente que conhece Deus, ouve falar de Deus, mas ainda tem na sua mente, essa é a minha história. A minha família é assim, todo mundo passou por isso, eu acho que eu sou mais um que vou passar. Ei, e o que Jesus faz na tua vida? Qual a diferença de Jesus na tua vida? Deus tem uma nova história para você. Quem sabe tem pessoas aqui que ficam imaginando, eu acho que isso aí é o fim da minha vida, é sofrer, porque todo mundo é assim na minha casa. Todo mundo é assim da minha família. Eu acho que eu vou largar porque isso aí parece que acontece com toda a minha família. Aí eu não consigo sair das drogas porque a minha família foi assim com droga. Já morreu gente da família com droga. Eu volto a dizer para você, esse não é teu fim. Esse não é teu fim, não acabou tua história, esse não é teu fim. Não é o teu fim. É isso que a palavra de Deus fala acerca de José. Os irmãos de José tiveram outra história. Mas e José? Teve uma nova história, escrito pelo Deus Todo-Poderoso. Você quer mais um exemplo? Você conhece, já ouviu falar várias vezes, mas às vezes aí a poeira espiritual ofusca a tua mente. Daniel, na cova dos leões. Você já imaginou
que período, que tempo difícil que deve ter sido para Daniel. Eu costumo sempre dizer isso. Para nós que conhecemos a história, começo, meio e fim, a gente acha que é maravilha, não é verdade? Que a gente conhece a história, mas dá a impressão que até, imagina você, para um pouquinho, imagina, alguém entrando aqui agora e escolher, você, vem comigo, para onde? Jogar na cova dos leões. Por quê? Levantou um decreto aí, que não era para falar de Jesus, falar que crê em Deus, e eu estou te levando. Imagina você. Teu problema ficou pequenininho, né? Nossa, eu trocaria tudo por qualquer coisa para sair dessa. Pois é. Daniel passou por isso. O que ele fez? Nada. Ele cometeu algum erro? Não. Porque às vezes nós queremos entender, o que eu fiz? No mundo tereis aflições. Você esqueceu? Mas a gente insiste em perguntar, o que eu fiz? Ainda ontem fui na igreja. E isso, Jesus também é todo o tempo fazendo o que era o melhor. E foi para a cruz. E Daniel não fez nada. E foi jogado na cova. Literalmente esse verso aconteceu na vida de Daniel. Passou a noite na cova, imagina. Nós até cantamos um louvor aqui que fala que o leão jejuou, e jejuou mesmo. Como? O Deus do impossível. Ele faz coisa que nós não entendemos. Você já viu leão jejuar? Quem viu? Quem já ouviu falar a respeito desse episódio? Mas Deus faz, irmão. Por isso que eu estou aqui nessa noite para dizer, este teu problema, essa tua dificuldade, deixa na mão de Deus, que Ele dá conta. Porque um Deus que faz leão jejuar, meu irmão, não tem domador nenhum que faça isso. Mas o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Então por que você está preocupado? Mas como é que vai ser? Não sei. Descansa no Senhor e espera nele. E literalmente esse verso aconteceu na vida de Daniel. Jogaram ele, passou a noite. Eu imagino que é óbvio que ele é mortal como nós. Não tem asa, não é anjo, não é nada. É um simples mortal quanto nós. Eu imagino que apesar dos leões estar com a boquinha fechada, que eu imagino que Deus deve ter dado ordem para os anjos, falar, desce lá, lacra a boca daqueles leões. Entendeu? Deixa eles com a boquinha lacrada. Mas meu irmão, você imagina só da gente chegar perto da jaula de um leão, você chega, mas não chega. É ou não é? Você está aqui, mas a jaula está mais ali, ó. Eu imagino que ele passou uma noite orando, cantando, falando em língua, Senhor tem misericórdia, fazendo, né? Porque se tem uma coisa que crente sabe é falar, é orar, é cantar. A hora que está na aflição, a gente quer fazer tudo, né? Nunca fez. Mas na hora que a coisa aperta, ai, eu estou aqui. E parece que é até assim com Deus. Eu imagino Deus fosse um de nós e olhar e falar, agora? Quem és tu? Mas isso é outra conversa. E Daniel passou a noite. Ele lá na cova,
junto com os leões lá ali do lado. E a palavra de Deus não usa no singular, ele usa no plural. Por falta de um, não sei, tinha 2, 3, eu não sei. O Joe, que é teólogo, quantos leões tinha lá, Joe? Você não estava, mas de repente você estudou a respeito dos leões da cova de Daniel. Sabe? Também não sabe. Isso. Mas eu sei que eram leões. Então tinha mais de um. Mais de um leão. Meu irmão, pensa bem. Por falta de um, tinha lá 2, 3, não sei, 4. Eu não sei quanto que estava à disposição naquela noite para fazer companhia para o Daniel. Eu imagino que ele deve vivenciando. Eu vou até chutar, não sei, tem aqui teólogos de plantão, José Carlos Joe, que esse versículo ele deve ter escrito nessa hora. É Davi. Davi deve ter se lembrado, falou, vou escrever para o meu amigo Daniel. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu irmão, qual é a diferença? Já falamos demais de Daniel, vamos trazer agora para a nossa vida. Qual é a diferença? Como é que ele suportou? Olha que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, não é uma coisa corriqueira. Como é que ele conseguiu suportar o tempo de choro para poder vivenciar a alegria do Senhor na sua vida? Aqui é que está o segredo. É nós nos posicionarmos. Mas é difícil, eu sei que é. Não é fácil, é isso mesmo. Mas essa é a posição que nós temos que estar tendo em todo momento. Nós temos que crer que o Senhor está conosco. Daniel passou a noite. Você passa uma noite no hospital? Não passa. Não é assim? Você já acompanhou alguém em hospital? Você olha para o relógio e fala, nossa, 1h da manhã ainda. Você olha dali a pouco de novo, 1h30, mas passa, não é possível que parou. Esse relógio deve ter parado, passou só meia hora. Por quê? Quando você está ali num momento de dureza, a coisa não, parece que não anda. Eu imagino que Daniel deve ter passado para ele uma eternidade ali na cova dos leões. É o que eu passo isso. Já falei para você. E vou te lembrar. Quando eu estou dentro do avião, é uma eternidade. Mas você vai daqui, ali no Rio Grande do Sul. Mas para mim é uma eternidade. Por quê? Não gosto. Aquilo me constrange. Eu imagino que para Daniel deve ter sido uma eternidade. Porque era um lugar desconfortável e de muito medo. Mas é homem. Quem é dos homens aqui que gostaria de passar a noite na cova com os leões? Mas a palavra de Deus, o histórico de Daniel, diz que ele orava 3 vezes ao dia. Ele não esperava ter tempo. Essa é uma grande dica da palavra de Deus e da vida de Daniel para nós. Não fala que quando ele tinha tempo, não. Nem tampouco diz, olha, quando ele precisava, também não. Era religiosamente, 3 vezes ao dia, Daniel abria as janelas que direcionava para Jerusalém e ali falava com
Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós aprendemos a respeito disso, a nossa história muda, a nossa vida muda, e por pior que seja a cova, nós conseguimos ficar em tranquilidade, porque sabemos que Deus está conosco. Esse é o diferencial. A palavra do Senhor diz lá em Coríntios 2:9, se não me engano, 1 Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Você já imaginou uma coisa dessa? Você já pensou na profundidade desta palavra de Deus para mim e para a sua vida? Quanta coisa que você já viu, que você já ouviu, quanta coisa já esteve aí no seu coração, e a palavra diz, olha, nem olhos viu. Ou seja, ninguém ainda pôde ver, nem ninguém pôde ouvir, nem ninguém pôde imaginar o que eu, o Deus Todo-Poderoso, tenho preparado para a tua vida. Então, qual é a suma hoje da palavra de Deus para nós? Não limite Deus. Ele é poderoso. Passamos por tempo de luta, de choro, de angústia? Sim. Mas vamos permanecer firme, porque a alegria virá sobre a nossa vida. É um tempo de aprendizado. História, como é que vai ser a minha e a sua história? Ele tem uma linda história para a nossa vida. Pode ter toda a família, toda a descendência passado por muitas coisas, mas você vai fazer a diferença na sua família, na sua descendência, na sua casa. A sua vida vai ser uma nova história em Jesus Cristo. Coloque-se de pé. Nós vamos cantar novamente esse louvor, para que você grave e leve para essa semana. E quando vier as lutas, e Satanás quiser colocar na sua mente, olha, eu acho que isso aí veio para acabar com você, para destruir você, agora já não tem mais jeito. Você começa a louvar a Deus. Você começa a entoar esse louvor a Deus e dizer, mesmo que você não sabe cantar, não vai ter ninguém perto, você canta. Põe aí no teu celular e bota para quebrar. Escuta esse louvor. Se alguém encostar perto de você, algum filho do diabo, e dizer, olha, todo mundo na tua casa é assim, você diz, eu não sou assim. Aleluia. Eles não tinham Jesus. Agora houve um divisor de águas na minha descendência, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Pode aplaudir.